Olá, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês mais um vídeo, como eu havia prometido. Hoje nós vamos falar sobre por que algumas pessoas têm muito sucesso na vida e outras fracassam. Por que uma pessoa é muito feliz, outra infeliz? Qual seria a diferença entre uma pessoa de sucesso e uma que fracassa na vida? Uma que sempre está feliz e a outra que está sempre infeliz, se vitimizando e reclamando da vida e de todas as pessoas que estão ao seu redor, projetando nas pessoas o seu estado de infelicidade, de tristeza. Sempre tem alguém que é culpado. Nós não assumimos a responsabilidade por nossas ações e pelo nosso estado emocional. Então tem uma frase que é muito interessante, que é de Edmund Spencer. Ele coloca que a mente faz a bondade e a maldade, que faz a tristeza ou a felicidade, a riqueza e a pobreza. Eu achei interessante porque realmente eu sou a única pessoa responsável que cria a minha realidade. Então, provavelmente todo mundo passou por situações onde conseguiu estar muito bem, que tudo dava certo. Você sai de casa e você diz: hoje saí com o meu pé direito, porque tudo está dando certo. Se eu vou fazer qualquer coisa, um negócio, fazer qualquer coisa na minha vida, naquele dia dá tudo certo. E outros dias você vai fazer alguma coisa e já levanta de manhã dando zebra, nada dá certo, você precisa fazer um negócio, precisa realizar alguma coisa e não dá certo. Até um bolo que você vai fazer, ou você queima ou dá errado naquele dia. Então, e você fica super chateado, provavelmente você criou isso de alguma forma. Então, vamos entender um pouquinho como nós funcionamos, quem somos nós, por que a gente às vezes está num estado emocional, outras vezes em outro, o que é que cria isso para nós e que faz criar a realidade em que vivemos. Então, se nós às vezes estamos muito bem e outras vezes não estamos bem, o que será que acontece conosco? Eu vou detalhar para vocês muitas coisas e espero que esse vídeo possa ajudá-los imensamente a serem mais felizes e mais realizados. Então, se você é a mesma pessoa, tem os mesmos recursos à sua disposição, então, por que consegue, às vezes, um resultado ótimo e outras vezes resultados desanimadores? Então, o que será que acontece isso? Vamos ver em seguida. Às vezes, tem os jogadores de futebol, eles fazem jogos maravilhosos, são excelentes atletas e fazem jogos lindos. E outro dia vão jogar e não fazem nada. Então, os torcedores ficam super frustrados, ficam nervosos. E eu acho que todos os torcedores se perguntam: por que será? Por que não deu certo? O que aconteceu? E são as perguntas que ficam no ar. Então, a diferença entre o dia que vai tudo bem, que eu acesso aos meus recursos internos, e o dia que eu não consigo acessar os meus recursos internos, é sempre o estado neurofisiológico. Essa é a diferença em que as pessoas se encontram. Então, há estados que nos habilitam. A gente tem confiança, amor, força interior, alegria, êxtase, e deixam sair grandes mananciais de poder pessoal. Há os estados paralisantes também, e todo mundo já experimentou isso, que é um estado de confusão, depressão, medo, ansiedade, tristeza, frustração, e que nos deixam totalmente sem nenhum poder. Todos nós entramos e saímos de bons e maus estados. Então, entender estados é a chave para entender mudanças e conseguir a nossa excelência. Nosso comportamento é resultado do estado em que estamos. Sempre fazemos o melhor que podemos com os recursos em que dispomos, mas algumas vezes nós encontramos em estados sem nenhum recurso. Vamos ver então qual é a chave. A chave é tomar conta de nossos estados e assim de nossos comportamentos.
o que acharia se pudesse ficar num estado mais dinâmico, mais cheio de recursos, onde tudo dá certo, o sucesso de qualquer coisa que você vai fazer dá certo, com o corpo vibrando de energia, com muito viva, mente viva. Lembre-se, a chave é agir. Sempre a chave é agir. Um estado pode ser definido como soma de milhões de processos neurológicos acontecendo dentro de nós. A maioria de nossos estados acontece sem nenhum direcionamento consciente, sem nenhum direcionamento consciente da nossa parte. Então, vemos que alguma coisa, qualquer coisa que a gente vê fora, a gente sempre responde entrando num estado. Se você está vendo coisas maravilhosas acontecendo, você fica super feliz. Mas se você vê as coisas que você não gosta, você vê e ouve coisas que você não gosta, você entra num estado totalmente sem recursos. Então, pode ser um estado muito rico, às vezes, e útil, ou um muito empobrecedor e muito limitante. Porque sempre, tudo que a gente vê e ouve, nos influencia, bate diretamente no nosso corpo. E o corpo sempre reage assim. Né? Então, a diferença entre aqueles que falham em realizar suas metas na vida é aqueles que são bem-sucedidos, é a diferença entre aqueles que não conseguem se pôr num estado de apoio e que aqueles com segurança se põem no estado que os ajuda nas suas realizações. Assim, a chave para o amor, para a alegria, para aquele poder que o homem tem procurado há anos, a capacidade de dirigir sua vida e a habilidade de saber como dirigir seus estados. Então, a neurolinguística ela trabalha muito em cima, reprogramando a nossa mente. Porque quando a gente é pequeno, o que acontece? A gente tem muitas experiências, desde o nascimento até a idade adulta. Nos contextos onde nós vivemos, as experiências de infância, nós registramos todas as experiências, mas sempre eu interpreto as experiências com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, com aquilo que eu vejo sempre ao meu redor, com todos os acontecimentos que se passam ao nosso redor. Eu interpreto e dou um significado para aquilo, que na maioria das vezes não é real. Assim como não é real, hoje, quando você entra num estado sem recursos, provavelmente a maioria, a gente brinca em neurolinguística, que é uma alucinação. A gente olha, interpreta e acha que aquilo é o que eu imagino que seja, mas a gente não sabe e cria estados totalmente sem recurso. Então, é importante que eu tome consciência. Eu acho que na escola a gente aprende muitas coisas muito interessantes, muito útil, mas desde que a criança nasce, as famílias e a escola deveria ter uma cadeira para ensinar quem nós somos. É recente o interesse para buscar quem somos. As próprias técnicas eram assim muito limitantes até recentemente. Hoje que com os estudos do cérebro, com o estudo da neurociência, com todos os estudos recentes, nós sabemos mais um pouco sobre nós mesmos, sobre o nosso comportamento, sobre quem somos e do nosso potencial, porque a gente tem um potencial imenso e a maioria das vezes nós não usamos nem 5% do nosso potencial. Provavelmente Einstein usou 10% do potencial que ele tinha. Então, vejam que a gente está aqui no mundo, a gente poderia ser muito felizes e nós, ao invés de buscar a felicidade, nós estamos sempre querendo ser felizes, queremos ter sucesso, queremos ser boas pessoas, mas como nós interpretamos a realidade e criamos um sistema de crenças, nós passamos a ter os nossos filtros do mundo, os nossos filtros da realidade, de acordo com aquilo que nós experienciamos, com o nosso sistema de crenças. Então, qual é a chave? A primeira chave, então, é para dirigir seus estados, produzir resultados que a gente deseja na nossa vida.
e aprender a controlar efetivamente o seu cérebro. Mas será que a gente consegue controlar os nossos pensamentos? Vocês nunca pararam para pensar? A minha pergunta, você já conseguiu controlar os seus pensamentos? Eu não. Então, e isso, depois que eu fiz neurolinguística, programação neurolinguística, que é a chamada PNL, aí é que eu comecei a entrar para dentro e ver exatamente qual era o meu estado, o que eu acreditava, quais eram as minhas limitações, e a partir daí eu comecei a ver qual eram as minhas crenças limitantes, quais as crenças que me limitavam muito na minha vida, em todas as áreas. E eu comecei, então, a trabalhar para a minha mudança, descobrir quais as crenças limitantes e comecei a me trabalhar profundamente para ter mais paz, mais amor, mais compaixão, ser mais generosa e não julgar. E foi maravilhoso na minha vida. Ainda estou me trabalhando. Acho que a gente sempre tem o que se trabalhar, mas é muito importante estar sempre alerta, percebendo o que mais que eu posso a crescer, que crenças ainda eu tenho que estão limitando a minha vida. Uma das perguntas que eu sempre me faço, eu aprendi isso, é que quando alguma coisa que eu não gostaria de experimentar, eu estou experimentando, eu me pergunto sempre, o que é que eu acredito ainda para estar experimentando esta situação indesejada, sem controle? Então, é importante perceber o que eu acredito sobre eu mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Então, precisamos entender um pouco como o nosso cérebro funciona também e quem somos nós, principalmente entender quem somos nós. Em primeiro lugar, precisamos saber o que cria o estado, né? Então, eu percebo assim que em todos os tempos as pessoas são fascinadas pela maneira de alterar seus estados, né? Muitas pessoas tentavam jejum, rituais, música, comida, hipnose, cantos, tudo ajuda, mas ainda assim ficavam muitas limitações. E tudo isso porque as pessoas não se conhecem. Uma coisa que é muito importante é perceber que quando você compra um computador, se você não aprender a lidar dele, não saber como usar os recursos do computador, você vai usar muito poucos recursos do computador. Mas se você aprender a lidar, provavelmente você vai usar muito, ele vai ser muito útil na tua vida. Se você comprar um celular, também tem muitos recursos no celular hoje, mas muitos de nós não sabemos fazer apenas algumas coisas no nosso celular, porque nós não estudamos como ele funciona. Então, às vezes, a gente tem que procurar o manual e estudar para aproveitar melhor. E nós? A gente nasce sem nenhum manual de instrução, nossos pais não tiveram manual de instrução para nos educar, e a gente foi aprendendo com a vida, bem ou mal. Uns muito mais mal e outros melhores, com certeza. Então, a próxima pergunta é, e o que cria o estado que estamos? Existem dois componentes principais que criam o estado. O primeiro é a nossa representação interna, e o segundo é a condição e o uso da nossa fisiologia. O que é a nossa representação interna? É o que e como, é o que eu vejo e o que eu ouço do mundo. Então, são os meus sistemas representacionais, visuais, auditivos e sinestésicos. Então, tudo que cria o meu estado é como eu represento uma experiência dentro da minha mente. Se eu olho uma coisa e eu faço uma representação interna daquilo que eu estou vendo, pode ser uma boa representação interna, e aí eu fico feliz. Mas se eu não fizer, se eu interpretar errado a experiência, e alguém, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você encontra alguém naquele dia a pessoa passou por você, te olhou e não te cumprimentou. E é uma pessoa que você admira muito e aí, de repente, você fica pensando, mas o que será que eu fiz para essa pessoa? Olha, nem me olhou. E aí a pessoa fica matutando, fica pensando e acaba ficando num estado sem recursos.
Então, você interpretou uma situação que não tinha nada a ver. Pode ser que a pessoa estava tão preocupada com outras coisas, estava pensando em outra coisa e nem te viu. Então, assim a gente cria estados. Uma situação que você não esperava, você tinha muita expectativa por uma coisa que você queria e não deu certo. E você está super feliz, empolgado, porque vai conseguir aquilo e na hora da zebra não dá certo. Então, você fica mal também. Então, isso se chama representação interna. É como você representa a realidade visualmente, em imagens, ou auditivamente, coisas que você diz para você mesmo. Então, essas são as representações internas. Deixa eu explicar mais um pouco, para vocês entenderem bem o que é representação interna. Se eu falar para vocês a palavra casa, você não está vendo a palavra a casa, mas você tem uma representação interna de tudo que você viu sobre casas, você vai fazer uma representação interna de uma casa. Mas se eu digo uma casa um casarão, uma mansão, vocês têm outra representação interna, uma imagem na tua mente de um casarão, de uma mansão. Se eu digo um casebre, vocês vão ter outra representação interna. Só que as representações internas são todas personalizadas. Cada um tem uma representação interna, de acordo com o seu mapa de mundo. E existem também a fisiologia. Então, você cria o estado de acordo com as coisas que você vê no mundo externo e interpreta as coisas, né? E dá um significado para aquilo, que pode te deixar num estado maravilhoso, cheio de vida, vibrando naquele dia, feliz, todo empoderado, ou pode ser também que naquele dia você vê uma coisa que você não gosta, e aí você vai sentir assim, se sentir mal, sentir frustrado, deprimido, para baixo, e sem energia, totalmente desenergizado e sem recursos internos. E outra coisa que é muito importante, então, é a fisiologia, né? A fisiologia é como você usa o teu corpo. Vou explicar um pouquinho mais sobre a fisiologia. Espero que vocês estejam me entendendo, porque no final deste vídeo eu quero dar uma técnica para vocês saírem do estado sem recursos para entrar no estado de recursos. Então, a fisiologia, vamos lá então. A pergunta é a seguinte, é óbvio. O que faz uma pessoa representar coisa a partir do estado de preocupação, desconfiança ou raiva, enquanto outras criam representações internas que põem no estado de recursos, né? E são muitos os fatores, além daqueles que eu já falei, são muitos os fatores que podem gerar isso. E a fisiologia é como você usa, se você faz exercícios físicos, se você senta bem numa cadeira, fica ereto, se você caminha, se você faz exercícios físicos, se você dança. Então, todo movimento que você faz pode te levar a um estado de recursos. Por isso é importante ouvir música, vibrar, correr, caminhar. A fisiologia ela é importantíssima. Mesmo que se você não está muito bem, se você resolver dar uma caminhada na natureza, se você frequentar uma academia, fizer um pilates, aí você vai sentir muito melhor o corpo. E corpo e mente é uma coisa só. Então, um influencia o outro. O corpo, e é muito forte a fisiologia para influenciar a nossa mente. Então, quando nós influenciamos o nosso corpo com movimentos, usando bem o corpo, a gente fica num estado maravilhoso. Mudanças de estado sempre envolvem mudança de representação interna e a fisiologia. Então, se seu corpo estiver em estado de muitos recursos, é provável que você vai pensar positivamente. Uma coisa que eu acho que todo mundo já percebeu é quando você está num estado sem recursos, que você não está bem, nesse dia você não consegue pensar positivamente em nenhuma situação. Melhor aquele dia dar uma caminhada, deixar tudo de lado e ver um filme, ouvir uma música e depois voltar a fazer o que você estava fazendo. Porque naquele dia nada vai dar certo enquanto você estiver nesse estado. A gente tem que estar muito alerta para saber quando eu estou bem e quando eu não estou num estado
bom e sem recursos. Então, buscar mudar o estado. Né? Então, quando a pessoa está bem, ela sempre vai pensar positivamente. Quando ela está mal, ela num estado sem recursos, ela vai pensar sempre negativamente. Se você está muito tenso também por alguma razão, você vai ficar... Isso é um estado fisiológico. Se você estiver cansado, muito cansado, também você não vai... O teu estado, você não fica bem. Se você estiver com alguma dor no corpo, alguma coisa, também você não fica bem. Tudo isso é fisiológico. O fisiológico, ele sempre ele vai afetar a nossa mente. Então, é importante que a gente perceba isso, porque os nossos estados emocionais vão determinar o nosso comportamento. Por comportamento, a gente entende tudo aquilo que eu vejo e ouço. Isso é comportamento nos outros ou em mim mesmo. Então, isso é comportamento. O meu comportamento, ele é criado pelo meu estado emocional, sempre. Se eu estou bem, o meu comportamento, toda a minha fisiologia, parece que eu tenho mais brilho nos olhos, mais brilho na pele, o meu movimento é diferente. Se eu não estiver bem, eu perco o brilho nos olhos, eu perco não tenho a minha pele fica assim, parece que é pálida. Então eu consigo perceber essas coisas, só que tem uma coisa que é bem importante. Se é o meu estado que cria o meu comportamento, quando eu estou num estado sem recursos, eu posso usar o tom de voz mais baixo, mais agressivo, ou não trato bem as pessoas naquele estado, ou não quero conversa com ninguém. E num estado que eu estou cheio de recursos, é bem diferente. Será que eu tenho esse controle? Sim, a gente pode ter esse controle. Como? Através, são muitos os caminhos para chegar no mesmo lugar. Mas eu trabalho há 30 anos com neurolinguística, PNL, e a PNL trabalha as crenças, porque quem cria o estado, a nossa percepção sempre acontece com a minha evolução. E a minha evolução acontece quando eu sou capaz de perceber as crenças limitantes que eu tenho e capaz de eliminar as crenças limitantes e criar crenças que me empoderam, que me deixam no estado de recursos, que me fazem uma pessoa melhor. Porque todos nós queremos ser uma pessoa melhor, mas a gente muitas vezes não tem nem consciência do mal que a gente faz para a gente mesmo e para as pessoas que nos rodeiam. É por isso que Jesus disse: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Quando a gente está num estado sem recurso, a gente nem se dá conta. A gente não tem consciência, por isso que mudança é desenvolvimento da nossa consciência. Então, quando a gente toma uma decisão, sempre que a gente tomar uma decisão, se eu estou no estado de recursos, provavelmente eu vou ter muitas possibilidades e vou tomar as melhores decisões na minha vida. Mas se eu estiver num estado sem recursos, vai ser difícil. Ou eu não tomo a decisão, que já tomei, no momento que eu não tomo a decisão, já afeta a minha vida, né? Ou eu tomo uma decisão, às vezes, eu não consigo ter clareza nas coisas que eu quero. Eu não percebo, não tenho consciência e nem clareza de todas as coisas que eu quero. Então, é importante tomar essa consciência. Portanto, a representação interna, sua experiência de qualquer evento, não é exatamente o que aconteceu. Nunca é. É uma representação interna personalizada. A mente consciente de um indivíduo não pode usar todos os sinais que são enviados para ela. Então, aqueles sinais que vêm, sempre muitos são eliminados, muitos sinais que vêm a gente generaliza e outros a gente distorce. O cérebro funciona dessa forma. Então, esses receptores não conseguem perceber exatamente o que aconteceu em qualquer circunstância. Agora, quanto mais eu entrar para dentro, fizer uma viagem interior, buscar saber quem eu sou, atualizar minhas crenças, buscar descobrir, me conhecer mais, saber que as minhas crenças limitadoras, elas estão
me levando ao fracasso, e que as crenças que são possibilitadoras me levam ao sucesso em todas as áreas da minha vida. E isso é importante, né? A mente consciente de um indivíduo não pode usar todos os sinais, eu falei, né? Não pode, porque a gente só recebe 12 sinais simultaneamente. A nossa mente não suportaria receber todas as informações, então ele deleta. Eu posso estar aqui lendo um livro, ouvindo uma música, sentindo o calor ou o frio, mas vendo a claridade, sentindo alguma coisa. Mas muitas coisas se passam ao meu redor que eu nem percebo. Quantas pessoas, às vezes, saem juntas e uma diz, mas tu viu o que está acontecendo aí? E depois que passou, outra diz, não, eu não vi. Ela estava com o foco em outra coisa. Ela não estava focando aquilo. Então, em qualquer situação, qualquer experiência da vida, as pessoas sempre podem ver coisas diferentes. Nem todo mundo vê aquilo o que um vê, o outro pode não ver. Porque, às vezes, eles olham de ponto de vista diferente. Às vezes, um é mais visual, ele vai ver aquilo que está aí, outro é mais auditivo, ele não vê, mas ele ouve, e assim por diante. Então, as pessoas são diferentes e agem e percebem diferente, né? Então, eu percebo que esse conhecimento é muito importante na nossa vida. Tudo aquilo que a gente vê é só uma interpretação, sempre. A gente filtra através de nossas crenças pessoais específicas e atitudes e valores. É assim que a gente filtra os acontecimentos, os eventos, as experiências do mundo. Todos nós. É assim mesmo que acontece. Por isso que Einstein certa vez disse, aquele que tenta se pôr como juiz nessa vida, no campo da verdade, do conhecimento, é submerso à risada dos deuses. Ele já sabia, porque ele era um gênio, um dos maiores gênios que já passaram dos nossos tempos. Então, ele sabia disso. A gente não pode ser juiz e julgar, porque a gente não sabe o que acontece. E quando a gente diz em neurolinguística que mapa não é território, é uma verdade, porque o mapa de cada um é diferente, cada um tem as experiências diferentes, mesmo os irmãos da mesma família, as experiências são diferentes, a interpretação é diferente e os significados são diferentes. Por isso que irmãos, às vezes, são bem diferentes um do outro. Até tem uma história que eu ouvi, que tinha um pai que tinha 2 filhos, e o pai era alcoólatra. E um dos filhos, ele cresceu e teve muito sucesso na vida, em todas as áreas. E o outro cresceu e virou alcoólatra, que nem o pai, caía na sarjeta e tal. Aí foram perguntar para eles o que foi bem na vida, foi bem sucedido, perguntaram para ele, o que te levou a ter esse sucesso todo? O que você fez? Aí ele respondeu, eu só não queria ser igual ao meu pai, não queria ser igual a ele. E por isso eu fiz tudo diferente na minha vida. Eu comecei a pensar diferente e fiz diferente. E o outro que era alcoólatra perguntaram, e você? Por que você bebeu tanto e está nessa situação? Porque o meu pai também bebia e eu bebi como meu pai. Então, vocês percebem que os filhos têm 5 dedos e nenhum é igual ao outro. Então, as pessoas são diferentes porque interpretam diferente as experiências da vida e, além de interpretar, eles dão significado às experiências. E assim nós criamos nossos estados e comportamentos. É importante que, não importa se uma pessoa é positiva, ela tem crenças poderosas,
não importa o que acontece fora, por mais terrível que seja uma situação, a pessoa que é positiva, ela vai representar de uma forma que fortaleça ela. Ela vai pensar, que bom que isso aconteceu, eu aprendi muito com isso, me deixou a cada experiência assim limitante, terrível que acontece na minha vida, eu sempre me saio muito mais forte, muito mais cheio de força para ir para a vida. Me sinto mais encorajado para lutar por aquilo que eu quero. Então, percebam que realmente é bem diferente. Então, a chave para produzir resultados que deseja sempre são representar coisas para si de uma maneira de colocar você num estado de recursos e fique muito fortalecido, né? E assim a gente cria a nossa realidade com muito sucesso. É importante também você perguntar. A pergunta lógica seria: e a fisiologia? Se a fisiologia e as representações internas trabalham juntas para criar o estado do qual emergem os nossos comportamentos, o que determina o tipo específico de comportamento que produzimos quando estamos nesse estado? É uma pergunta, né? Então, a resposta é quando entramos em um estado, nosso cérebro tem acesso possíveis escolhas de comportamento. Nós podemos ter escolhas. O número de escolhas sempre é determinado pelos nossos modelos de mundo, porque a vida é como um rio. A vida é como um rio. Então, sempre que a gente nasce numa família, a gente modela os familiares, né? Sempre a gente modela. Se a vida é como um rio, está sempre em movimento, né? Sempre está em movimento. E isso faz com que a gente possa fazer escolhas e ser muito feliz. A gente sempre tem que perceber o que não está bem e arrancar as ervas daninhas da nossa vida e plantar sementes que produzem, que nascem, crescem, cheio de força de vida, que dão muitos frutos, muitas flores e frutos saborosos. Então, nós temos que imitar as sementes, né? Imitar aquilo que a natureza é. Nós somos a própria natureza. E confiar em Deus, porque Deus está sempre presente na nossa vida. É importante fazer meditação, é importante orar. Então, agora eu vou dar um exercício para vocês. Sempre que vocês estiverem num estado que não é legal, lembrem-se, fechem os olhos, respirem por uns 10, 15 minutos profundamente, respirem bem profundo, amplo e suave, e soltem. Imaginem que tudo está saindo de você, toda aquela energia que te deixou naquele estado limitante, que está saindo tudo. Depois visualize uma luz divina, poderosa, como se fosse um sol na sua cabeça. Visualize entrando pela sua cabeça, iluminando todo o seu corpo, e em cada célula, em cada órgão do teu corpo, te deixando saudável e cheio de amor e de esperança. Essa é a vida. Viva sempre com amor e seja sempre generoso e ame as pessoas e não julguemos ninguém. Vê que Jesus disse: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Um dia maravilhoso para vocês. Eu espero que vocês aproveitem muito esse vídeo que eu estou passando com muito amor e carinho para vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo, que eu vou falar sobre crenças. Me aguardem.